de Jesus. Mais um domingo na casa do Senhor. E algo que eu tenho percebido é que os dias são maus e que os sinais da vinda de Cristo estão aí. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, você acredita que o céu estaria povoado? Você acredita que você estaria no céu, no seu lugar, que Cristo foi preparar? Ah, pastor, Deus sabe todas as coisas, sim, mas eu estou perguntando para você, não é para Deus. Porque cada um de nós, da forma que vivemos e como vivemos, e conhecedores da palavra, sabemos se estamos carimbados para o céu ou não. Cada um de nós sabemos para onde estamos caminhando, cada um de nós sabemos o preço que estamos pagando para chegarmos aonde queremos chegar. E dentro dessas lutas e dificuldades, nós sempre vamos enfrentar situações para chegar até o céu, para chegar no nosso objetivo, no objetivo que Deus determinou para nós. Nós vamos passar por situações, e não são situações muitas vezes, quer dizer, muitas vezes essas situações não são fáceis. Muitas vezes essas situações vão colocar nossa fé em xeque. Muitas vezes essa situação vão nos levar até mesmo a duvidar se é isso mesmo que você acredita ou não. Como é que você pode acreditar naquilo que você não vê? Que isso, pastor, que você está dizendo? É pela fé, irmãos, e pela palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Eu vejo Deus, queridos, em tudo que é perfeito. Até na vida de um pecador eu vejo Deus. Por quê? Porque Deus o fez. E se Deus o fez, precisamos amá-lo. Deus não escolheu por quem morrer. Ele simplesmente morreu. É um processo que nós vivemos de decisão, de tomadas de decisão. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre situações, sobre uma situação que nós vivemos por sermos seres humanos e que Deus entende, nos entende. Eu estava preparando essa palavra há uns 2 dias, e de repente essa palavra chegou só à metade, deu uma freada, e eu falei, tá bom, freou, então tudo bem. E de ontem para hoje umas 5 horas da manhã, eu acordei com Deus falando comigo e me dando o restante dessa palavra. E quando a pastora acordou, eu estava digitando no celular, porque eu tenho que digitar rápido, você não passa na memória da mente. Mas hoje eu quero falar para a tua vida, para que você cresça, para que você desenvolva. Mas eu quero falar de uma arma, de uma armadilha que Satanás tem usado e usado muito bem nos últimos dias. Qual é, pastor? O desânimo. Tema desta palavra, o caminho do desânimo. Ninguém desanima da noite para o dia, mas é um processo. Vocês estão entendendo? É um processo que é desenvolvido no reino espiritual e aplicado dia após dia na vida de uma pessoa. Eu lembro, não sei se você vai se lembrar, quando você se converteu, aceitou Jesus, você era animado, você corria, você fazia tudo na igreja, você queria viver na igreja, você queria fazer tudo que pudesse fazer. Você queria até mesmo, muitas vezes, morar na igreja, sim ou não, gente? Era uma animação, era uma coisa de louco. E o processo que você foi vivendo foi te modificando.
As pancadas que você foi levando foi te roubando algo dentro de você. Algo que você foi perdendo, algo que você começaram a te roubar. E esse processo que leva você a chegar ao desânimo, esse processo ele é desenvolvido no momento em que ele começa a ser colocado em prática, no momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uau, pastor! Eu não sei quantos batizados temos aqui. Quantos batizados temos aqui? Esse processo ele torna mais intensivo, mais forte no momento que você sai das águas. Pós-batismo, sim ou não? E aí você não sabe o que você está sentindo, parece uma situação meio que bagunçada dentro de você, e você fala, poxa, eu me batizei, eu aceitei Jesus, estava tão feliz, e agora o que está acontecendo? Eu costumo dizer que sempre depois do batismo vem a tentação. Por quê, pastor? Porque Jesus passou por isso. Ele foi batizado e ele foi levado, ele foi induzido, ele foi guiado pelo Espírito Santo até onde? Até o deserto. Deserto é escola, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de teste, deserto é a escola de Deus, para preparar eu e você, para o que Deus tem para que nós possamos fazer. Pastor, qual é o caminho de desânimo? Primeiro você tem que saber o que é desânimo. E o que é desânimo, pastor? Desânimo é desestimulado, é uma pessoa desestimulada, uma pessoa que está sem estímulo nenhum, uma pessoa que está desalentado ou desalento, uma pessoa desalentada, é uma pessoa que tem desanimação, esmorecimento, em outras palavras, já não tem mais alegria de fazer algo. Quantos servem ao Senhor com alegria aqui? Eu vou dizer para você, mesmo sem alegria, sirva ao Senhor. Mesmo chorando, sirva ao Senhor. Mesmo perdendo, sirva ao Senhor. Mesmo em meio às lutas, sirva ao Senhor. Mesmo em meio às tempestades, que muitas vezes você diz assim, não vou aguentar. Aguenta sim, porque não vos sobreveio luta, dificuldade, que você não possa vencer. Porque o próprio Deus não deixa, não permite que Satanás te assombre, te atente ou te teste além daquilo que você possa suportar. Então quando você diz assim para mim, pastor, eu não estou suportando, eu vou cair, eu vou desistir. Espera um pouquinho, vou dizer uma coisa para você. Deus disse em sua palavra que Ele não permite você ser tentado além daquilo que você não possa suportar. Então, em outras palavras, Deus conhece o nível da tua resistência para alcançar. Deus conhece o meu nível de resistência. Esses dias eu passei por uma provação, por um teste tão grande, que eu imaginei que eu nunca passaria por isso, que eu morreria, que eu desistiria. Mas Deus me conhece. Eu não me conheci. Deus me conhece. Ele sabia que eu poderia passar por isso. Por isso Ele permitiu que isso acontecesse. Por isso Ele permitiu. Para que isso, pastor? Serviu para o meu caráter, serviu para o meu crescimento espiritual, serviu para aconselhamento para a família, serviu para muitas coisas. Pastor, qual é o caminho do desânimo? Qual é o motivo pelo qual as pessoas desanimam? Eu quero traçar com vocês alguns passos que você vai desenvolver ou vai cair no desânimo. Primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje, pastor, como é que eu caio? Como é que eu chego no desânimo? Mesmice. Primeira coisa, mesmice. Sempre a mesma coisa. Você já assistiu cultos? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já teve tempo que eu mesmo não gostava da minha palavra. Eu falei, meu Deus, esse povo já deve estar abusado da minha voz. Alguém tem que pregar no meu lugar também.
Rapaz, eu acho que esse povo já abusou. Algumas vezes eu saía do altar e falava assim, meu Deus, que palavra foi essa que eu preguei? Misericórdia, essa palavra parece um cocô. Como que eu pude pregar uma coisa dessa? Eu termino de falar e meu irmão, pastor, essa palavra tocou no meu coração de forma tão poderosa. Muito obrigado, pastor. Eu falei, uau. Eu estava achando que a palavra tinha sido terrível, horrível, e aquilo ia me causar um desânimo, uma tristeza. E chega alguém e diz assim, pastor, obrigado pela palavra. Deus usou o Senhor para falar comigo. Aí eu pensei assim, que nem um pastor amigo meu disse, rapaz, eu preguei um cocô. Mas cocô também é estrume, e alimenta a planta, e a planta cresce com ele. Que bom! Serviu para alguma coisa? Sabe, Deus tem a forma de trabalhar, queridos, para não nos deixar chegar no desânimo, para não fracassarmos. A primeira coisa é a mesmice. O que é? São pessoas que não saem da zona de conforto. São pessoas que estão sempre estacionadas naquele lugar assim, que está bom para ela. E é por isso que elas se entregam facilmente ao desânimo. Mesmice. Olha só, essas pessoas que estão vivendo a mesmice, elas acham que outras pessoas deveriam fazer alguma coisa por elas. Não dá, queridos, é impossível alguém fazer alguma coisa por você. Se você não fizer por você, ninguém pode fazer. Se você não tomar uma decisão de lutar, ninguém pode lutar por você. Como assim, pastor? Porque Cristo já lutou por você, Cristo já venceu por você, está tudo pago, você não deve mais nada para o diabo, está tudo pago, a decisão é sua. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, Ele está dizendo que está pago, a dívida que havia contra você, contra mim, contra nós, foi paga, agora está nas tuas mãos, agora está na mão de vocês, a decisão é de vocês, não é mais de Jesus, não é mais de Deus, é sua. É você que decide. Então, para você chegar, a sua caminhada até o desânimo passa pela mesmice. Você não consegue fazer coisas novas, porque você não quer, não é porque não deixam, não, é porque você não quer. Eu digo para você, eu sou muito ativo. Quando a coisa está começando a ficar muito repetida, quando o negócio está ficando a ficar muito na mesmice, eu falo, opa, vamos mexer nisso aqui, vamos fazer alguma coisa. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala, queridos, e Ele fala todos os dias, o amor dEle, a graça dEle, a palavra dEle se renova a cada manhã em nossas vidas. E aí, queridos, toda mesmice vai embora. Por quê? Porque coisas novas é o que Deus tem para nós todos os dias da nossa vida. A mesmice, viver na mesmice é uma decisão sua. Por quê, pastor? Porque Deus tem coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo. Mas tem gente que insiste em viver nas coisas velhas. E as coisas velhas trazem desânimo. A mesmice traz desânimo. Vocês estão entendendo essa palavra hoje? Algumas vezes eu faço a rota diferente para casa. Por quê, pastor? Porque senão eu vou me acostumar. E às vezes também, quando eu morava numa casa na 22 da Norte, e aí nós compramos nossa casa, algumas vezes tão acostumado, todo domingo ir para casa, aquela casa. Tinha domingo que eu pegava o carro e eu estava indo para onde, gente? Chuta! Para casa que eu morava de aluguel. Por quê? Porque a minha mente estava condicionada a quê? A mesma coisa. Eu vou sair daqui, eu vou para onde? Para minha casa, que não é minha, que eu pago aluguel. Mas eu disse, não chega. Eu preciso traçar novos rumos, novos caminhos na minha vida. Que tal você experimentar, mudar o caminho que você faz para ir para sua casa? Aprenda, pastor, eu só indo pelo lado da minha rua, só para esse lado, para esse lado. Não, eu quando estou abusado de um lado, eu vou pelo outro.
para não cair na mesmice. Senão até o carro acostuma. E eu não quero acostumar. Eu quero fazer sempre as coisas diferentes. Posso ouvir um amém? Cair na mesmice é um dos passos para você cair no desânimo. E não é culpa de ninguém, é culpa sua. A decisão é sua. O que você está fazendo? Mas isso, aquilo, pátio, bola, tal. Não, meu filho, é você. Não são as pessoas, é você. A mudança tem que partir de você. A atitude tem que partir de você. Deus não pediu nada a Abel, Deus não pediu nada a Caim, mas a atitude, que primeira atitude foi de Caim, embora fez errado, Abel também fez. Deus não pediu nada, mas a atitude chamou a atenção de Deus. E a oferta de Caim até hoje reflete, até hoje é falada. Por quê? Deus não pediu nada. Eu quero que vocês entendam que é muito importante isso. Você cai no desânimo porque você está vivendo numa mesmice. Você cai no desânimo porque você não quer fazer coisas novas. Você cai no desânimo porque você acostumou-se a viver na mesmice. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: mude. Diga assim: seja diferente, faça diferente. Isso vai te dar um novo prazer de viver, isso vai te dar uma nova alegria. O próprio Jesus, queridos, fez tantas coisas diferentes. Uma coisa louca que ele fez foi o quê? Ele cospe no chão, faz aquele barro de cuspe e tá nos olhos do cego. Ele poderia falar: eu quero que você volte a ver, e voltava a ver, sim ou não. Ele poderia ter colocado as mãos, sim ou não. Mas ele fez diferente. O próprio Jesus não se permitiu cair na mesmice. Por quê? Coisas novas atraem a atenção de outras pessoas. Coisas novas atraem, olha, presta atenção, atraem a bênção do Senhor para a tua vida. Coisas novas Deus está fazendo. Mesmice não. Não dá para você viver na mesmice. Pastor, eu estou há 30 anos casado e o meu casamento é a mesmice. Para, é porque você quer. Pastor, eu estou desanimado na igreja, estou há tantos anos e eu. Se mova, faça a diferença, faça algo diferente. Segunda coisa. Segundo passo para o desânimo é que essas pessoas recusam-se a mudar. Já viu aquele? Isso é para os mais velhos, né? Meu pai é uma bênção. Eu sempre fiz desse jeito, então vou continuar fazendo desse jeito. Eu lembro que quando o meu pai fazia armários e as portas que ele fazia para furar e colocar as dobradiças, ele usava o nome era algo de pua, não sei se você conhece, é uma ferramenta que ele colocava uma ponta como fosse uma, você conhece? Ah, tá vendo aí? Que ele colocava a broca, e essa broca tinha a espessura certinho da dobradiça, e ele colocava a mão e colocava o peito aqui, né? E fazia assim, ó. E ele furava o lugar da fechadura. Tá vendo como eu sei? Tá vendo? E ele colocava a fechadura. No tempo que ele usava isso, continuou usando, já havia máquinas que você só colocava a medida e baixava ela, tudo furava e pronto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer ver uma coisa? Eu e minha esposa lá em casa. Eu deitado, e aí ela estava na sala, ela ia deitar, e quando ela deitava, eu deixava a luz acesa. Aí eu falava assim: amor, você esqueceu a luz acesa. Aí ela falava assim: amor, vai lá, desliga. Caramba, sabe aquela hora que você já está naquele sonolência já? E aí ela fala isso, aí você tem que levantar? Pois ela fazia isso comigo sempre. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz?
eu comprei um aparelhinho de R$16. Assim, ó. Eu mesmo instalei no meu quarto. E agora eu falo assim: Alexa, desliga a luz do meu quarto. Ela, pop. Aí eu olho para ela: agora você não vai mais fazer eu levantar com os pés no chão para apagar o disjuntor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora eu falo com a Alexa: Alexa, apaga a luz do meu quarto, por favor. E a Alexa: sim, senhor. E ela: agora podemos dormir. Boa ideia, né, homens? Vocês sabem, né? Boa ideia, né? Comprei um aparelhinho. Eu vou colocar na minha casa toda. Lá em casa tem a mania de esquecer televisão ligada. Alexa, desligue a televisão. Sim, senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Recusam-se a mudar. Quem vai cair, está caminhando para o desânimo, recusa-se a mudar. Por quê? Porque quando você está se recusando a mudar, você está caindo na mesmice. E a mesmice vai te levar ao desânimo. E recusar-se a mudar, você vai ficar para trás e vai cair no desânimo. Quem já está pensando em colocar um negócio para acender a luz automaticamente aí, levante a mão. Eita Deus, olha aí, tá vendo? A vida toda é o dedo. Eu não, agora não é mais dedo não, irmão. Agora é: Alexa, eu quero ouvir jornal. Meu Deus, eu ficava lá no rádio. Aí apertava o botão e ficava rodando no nosso carro, sim ou não? Você aperta, ele fica procurando uma faixa. Agora não, eu quero ouvir a Jovem Pan. Eu vou lá e falo assim: Alexa, Jovem Pan News, por favor. Aqui está Jovem Pan News São Paulo. E aí começam as notícias. Tem gente que se recusa a mudar. Tem gente que se recusa a se renovar. E aí vai cair na mesmice. E na mesmice vai dar o quê? Desânimo. Cara, eu acho tão legal. Pois é, ontem mesmo eu tomei 2 choques. Mas foi choque gostoso ontem. Sem contar o meu pedreiro. Por que, pastor? Mas foi uma lapada de um choque ontem. Eu falei: Jesus, olha o que eu estava inventando. Colocando uma tomada com tudo ligado. Tomei um choque. E você acha que eu desisti? Eu falei: eu vou colocar esse negócio ligado. E coloquei tudinho. Aí depois veio na cabeça: rapaz, eu sou meio doido. Jesus Cristo, se a minha teimosia me desse outro choque mais forte ainda. O que eu quero ensinar para vocês hoje, queridos, que para o desânimo não abater, você não chegar na tua vida, você precisa sair da mesmice, você precisa mudar teu pensamento, tua mentalidade, coisas novas, todos os dias coisas novas, coisas novas. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Se a palavra do Senhor se renova cada manhã, quem está lendo ela também se renova. Se renova. E toda manhã eu acordo pensando em coisas novas. Eu estou lendo a palavra, a Bíblia, e todos os dias tem coisa nova nela para mim. Eu já li a Bíblia aqui, tem versículo que eu li 10, 20, 30 vezes, mas quando eu vou ler a centésima, milésima vez, tem uma coisa nova ali que, pô Deus, quantas vezes eu li e o Senhor não me mostrou? Meu filho, coisas novas eu tenho para você. A minha palavra se renova todos os dias. Pastor, você não citou um versículo bíblico. Você está calma, irmão. Calma. Recusam-se a mudar e vivem só daquilo. Olha só, por colocarem a responsabilidade de mudança em outros. Recusam-se a mudar. Ah, peraí, eu não tenho que mudar não, quem tem que mudar é você. Peraí, filho, todos os dias é dia de mudar. De mudar alguma coisa. Deixa Deus trabalhar na tua vida todos os dias, não é só quando você quer não. Todos os dias Deus tem algo para mudar em nossas vidas. Pode ser uma coisinha pequenininha, mas Ele tem. Olha o que diz em Romanos 12, 2. Todo mundo conhece essa passagem.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Renovação não permite que você caia na mesmice. Não permite que você, se recuse a mudar. Não, renovação faz você fazer coisas novas todos os dias. Todos os dias. Quem aqui já coou café ou coa café até hoje no coador? Ô saudade do coador, irmão. Ô saudade do meu coadorzinho. O pastor eliminou o coador lá de casa. Tudo agora é aquele negócio de papel. Já viu que você joga o pó e depois joga o negócio fora? Pastor, agora tem máquina de café. Agora tem cappuccino. Agora tem, qual é o nome lá, Emily? Me ajuda aí, filha. Daquela loja lá de café. Café expresso, mas aquela loja lá que a gente está sempre tomando. Starbucks. É book? Starbucks. Chego lá, me dá um café. Tá aqui. Acordem para uma coisa. O mundo está mudando. A igreja precisa mudar, não a sua essência, não a cruz. Tem muitas igrejas tirando a cruz, tirando o evangelho para colocar modismo. Nós vamos alcançar almas com estratégias, mas nunca sem a essência que é Cristo. Olha o que a palavra diz. Quando você se recusa a mudar, você vai viver na mesmice e você está no segundo passo para desanimar. Segundo passo para o desânimo. O que é, pastor? Recusar-se a mudar. Olha o que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu filho, só renovando a tua mente, você poderá experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus para a tua vida, todos os dias. Todos os dias, Deus tem algo novo para você. Dá uma sacudida no teu irmão aí. Diz para ele: todos os dias Deus tem algo novo para você. Sabe como é que eu vejo Deus? Como um pai que diz assim: meu filho, hoje, esse dia de hoje tem algo escondido para você. Você vai procurar e você vai encontrar. Só é seguir esse caminho. Só é, não se acomode. Aí você encontrar algo novo de Deus. Todos os dias. Diga para o irmão do seu lado: todos os dias Deus tem coisas novas para você. Estão disponíveis para receber essas coisas novas? Glória a Deus por isso. Quer ver o outro passo para uma pessoa chegar ao desânimo? Elas não veem nada acontecer. Elas não conseguem enxergar nada acontecendo. Queridos, aqui eu quero dizer algo muito forte: as pessoas deixaram de crer. O desanimado deixa de crer. Quem está caminhando para o desânimo está perdendo a sua crença em Cristo Jesus. Está perdendo a essência do evangelho. Por quê, pastor? Porque começam a olhar coisas do que olhar para Deus, olhar para a cruz. Uau, pastor, que é isso? Essas pessoas não entendem que somos nós que fazemos a diferença. Como assim, pastor? Quando você se apropria da revelação da cruz, quando você se apropria, do que Cristo fez por mim e por você, então você entende que não precisa de mais nada para a tua salvação e para a tua vitória. Quer ver uma coisa muito interessante? Quem ora pedindo para Jesus dar alguma coisa aqui, levante a mão. Quem ora? Está errado. Por quê, pastor? Você ora para o Pai e você fala em nome de Jesus. Você não tem que falar: Jesus me dá isso, não. Você fala para um Pai, o Pai é que é o dono. E quando você termina de falar, você declara em nome de quem? E o que Jesus nos ensina aqui? Tudo o que pedis em quê? Em meu
nome. Nome de quem, gente? Então tem muita gente orando errado. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que muitas coisas não acontecem. É por isso. A gente precisa se organizar. As pessoas não veem nada acontecer. Essas pessoas não entendem que é elas, nós é que fazemos a diferença. Olha o que Jesus conversa, olha o que Jesus fala em Mateus 12, verso 38 e 39. Então alguns dos escribas e os fariseus tomaram a palavra dizendo, olha o que eles disseram: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele, quem? Jesus, lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Por que Jesus diz isso? Gente, Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha feito muitas coisas. E eles ainda queriam ver o quê? Sabe, paralítico andava e tudo mais. Eles não conseguiam enxergar. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo. Jesus, quando volta do deserto, onde é que ele vai? Ele vai para uma sinagoga. E lá na sinagoga ele abre o livro de Isaías. E ele lê o quê? O que ele lê, irmãos? Alguém pode me ajudar e dizer isso aí? Me ajuda aí, gente. O que ele diz? Ele toma o livro, ele lê, o que ele diz? Quer chegar do reino de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Olha que coisa tremenda. Ele pega o livro do profeta Isaías. Ele diz o quê? Quando você achar, eu não vou falar para você, mas eu quero que você encontre na sua Bíblia. E eu quero que você leia. Quando você encontrar, levante a sua mão, porque você vai ler hoje. Aproveite e procura no celular, no aplicativo da igreja. Tem lá, tá? Também, corre lá, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que as pessoas não veem Jesus como Jesus é. Senhor de todas as coisas, o Deus que cura, Jesus, o Filho de Deus, o que faz milagres. Eles não conseguiam enxergar, e esse é mais um passo para você cair no desânimo. Você deixa de enxergar o que Deus está fazendo, você deixa de crer. Presta atenção, talvez você não veja, mas Deus está trabalhando em teu favor. Tem mosquito aqui, eu estou vendo mosquito. Deus está trabalhando em teu favor. Vocês estão vendo? Eu digo para você, um povo que não está desanimado, ouvindo uma palavra dessa, já estava saltando da cadeira. Já estava pulando e celebrando, dizendo, glória a Deus, já tinha até feito eu parar de pregar. Por quê, pastor? Porque quando você entende isso, você vence qualquer desânimo. Tem gente que não está vendo acontecer, mas Deus está trabalhando. E quando você perde a tua visão espiritual, quando você deixa de enxergar o que Deus está fazendo, então o desânimo, então você dá mais um passo para o desânimo. Então você está mais perto do desânimo, você vai perdendo. Eu disse no início, você ia perdendo, sim ou não? Perdendo algumas coisas, perdendo algumas características. Quer ver outra coisa? Interessante o que eles estavam, pastor, como assim não vem nada acontecer? Porque os olhos deles estavam, os olhos e os pensamentos deles estavam focados no lugar errado. O desânimo se aproxima porque os teus olhos estão focados no lugar errado. Como assim, pastor? De repente teus olhos estão focados em mim. Meu filho, você vai se dar mal. Por quê? Eu sou pecador. Eu sou pecador, você está entendendo? Eu sangro que nem você. A graça do Senhor me alcançou como te alcançou. Eu quero que você entenda isso hoje. Eu não sou melhor do que você, apenas tenho uma responsabilidade
maior que você por um chamado específico de Deus. Que isso, pastor? Preste atenção, porque não vem nada acontecer, porque tiraram os olhos da cruz. A salvação estava diante deles, mas eles não conseguiam enxergar. O milagre estava diante deles, mas eles não conseguiam enxergar. Assim também é nos dias de hoje. O milagre está na tua frente. O milagre é disponível para o povo de Deus. Mas o povo não enxerga. Mas você não está enxergando por quê? Porque você está focado nas coisas deste mundo. E as coisas deste mundo te cegam para as coisas lá do alto. Você está ligado a dinheiro, você está ligado a bens materiais, você está ligado ao teu trabalho, você está ligado a tanta coisa e não consegue enxergar. É mais um passo para você chegar no desânimo. Quer ver outra coisa? Outro passo para o desânimo: preguiça para se alimentar da palavra. Para ler a Bíblia, parece que pega a Bíblia uma tonelada. O celular tem Bíblia, né? Mas parece que o celular, ele pega o celular e aí vai aqui no celular, e aí na hora que vê a coisa, o appzinho da Bíblia aqui, e ele vai, o dedo vai, Instagram. Mas ele não vai na Bíblia? Não, vai no Instagram. Pega o dedinho aqui, eu vou lá no aplicativo da igreja, mas deixa eu ver primeiro aqui no YouTube alguma coisa. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Por quê? Porque um demônio chamado preguiça está montado nas costas dele. Ele tem ânimo para tudo, mas não tem ânimo para se alimentar da palavra. O desânimo espiritual, queridos, ele te rouba o prazer de vir à igreja, ele te rouba o prazer de andar com Deus, ele te rouba o prazer de coisas novas, mas ele não te rouba o prazer de fazer as coisas que o mundo oferece. Ele não te rouba o prazer de ir a um churrasco, ele não te rouba o prazer de ir a um cinema, ele não te rouba o prazer de fazer um passeio, ele não te rouba o prazer de fazer uma viagem, não. Ele só te rouba o prazer de servir a Deus, de acreditar no milagre. Isso o desânimo faz. Por quê, pastor? Porque a Bíblia também diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Meu filho, aquele negócio está no meio da ponte, vai até o final. Vai até o final, passa para o outro lado. Você sabe por que os discípulos não atravessaram aquela água no barco? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles não creram na palavra de Jesus. Mas pastor, eles não creram. Jesus ficou de um lado e disse assim, pega o seu barco e atravessa para o outro lado. Me encontra lá. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Começou a ventar, um vento muito forte, as ondas começaram a bater no barco, e eles tentavam remar, e o remo não ia. E o que eles fizeram? Começaram a gritar, socorro, socorro, socorro. E Jesus viu lá de longe que eles estavam em apuros. Por quê, pastor? Vou dizer para você, porque eles não creram na palavra de Jesus. E qual foi a palavra de Jesus? Vão para o outro lado. Olha que forte. Cheguem para o outro lado, eu encontro vocês lá. E veio a tempestade, veio a dificuldade. E eles largaram os remos e começaram a gritar por socorro. Eles não creram. Vou dizer uma coisa para você, queridos, quando você não se alimenta da palavra, a tempestade vem e você desanima. E você desiste. Por quê, pastor? Porque você acredita que não tem força. Porque você não está vendo nada acontecer. Porque você se recusa a mudar. Porque você quer viver na mesmice. A mesmice é, eu não posso, eu não dou conta, eu sei dos meus limites, isso e aquilo. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando Jesus mandou os discípulos chegar até o outro lado, se eles tivessem crido na palavra de Jesus, ele teria dito assim, tempestade, você pode fazer o que você quiser. Você pode até quebrar a vela. Você pode até rachar o barco no meio, mas eu vou chegar do outro lado, nem que seja nado, morrer eu não vou, porque tem uma palavra de Jesus na minha vida que é, eu encontro vocês do outro lado.
Está ouvindo o que eu estou dizendo? E aí eu ligo essa palavra que eu estou dizendo agora com: no mundo tereis aflições. Vai ter luta. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Desânimo não pode frear o povo de Deus. Pelo contrário, você precisa se posicionar. Se Jesus disse para os discípulos para encontrar com ele no outro lado, Jesus não falou assim, ele disse assim: pegue o barco e me encontre do outro lado. Jesus não falou: pegue o barco, atravesse e ancore o barco do outro lado. Sim ou não? Ele falou isso? Não. Ele falou: pegue o barco e me encontre do outro lado. Atravesse. Ele falou que era que eles iam chegar lá com o barco? Falou, gente? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus foi até socorrê-los? Sabe por quê? Porque eles já estavam desanimados, estavam desacreditados. Uau, pastor, por quê? Presta atenção. Assim também é com nós hoje. Quando a luta está grande, a primeira coisa que a gente faz é tirar os olhos de Jesus. Em vez de nos humilharmos, em vez de chorarmos, a gente se desanima. A gente desanima e diz assim: a igreja está ruim. Não tem mais espaço para mim, não tem isso, não tem mais aquilo. Olha como é que está, isso e aquilo. Opa. O que Jesus falou? Eu te encontro do outro lado. Eu encontro com você do outro lado. Eu vou dizer uma palavra para você hoje. Se você crer nessa palavra, você vai fazer muito barulho agora. Nem que o barco afunde. O barco pode afundar. O barco pode se quebrar. Você pode perder o remo. Mas tem uma palavra de Jesus para a tua vida. Você vai chegar no outro lado. Jesus falou: barco pode afundar, eu vou a nado. E nem que seja a nado. Mas Ele falou que eu vou chegar do outro lado. Então eu vou chegar pela palavra de Jesus. Assim eu farei. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem que seja se arrastando. Creia na palavra de Deus. Se Ele falou, creia. Pastor, está difícil. Pastor, está para afundar. Olha, se o mar me submergir a tua mão, faz o que, irmão? Te traz à tona para respirar. Presta atenção. Te traz à tona para respirar. A música não diz que te tira da água e coloca. Não. Te traz à tona para respirar. Para que você continue nadando. Até que você chegue em terra firme. Porque Ele disse para você chegar. Você está entendendo? Você vai chegar. Você vai chegar. E a palavra de Deus hoje para você é: desânimo não. Esse caminho do desânimo você não vai trilhar. Você não vai trilhar. Você vai crer na promessa de Deus para você. Você vai tomar posse da palavra de Deus para você. Preguiça para se alimentar? Não. Em Josué capítulo 1 verso 6, o que Deus fala a Josué? Olha, queridos, preguiça para se alimentar, quer dizer, não se esforçam para mudar a situação da sua vida, não se esforçam para fazer diferente. E aí Deus chama Josué e diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Agora é para você, meu irmão. Esforça-te, porque Ele foi preparar lugar para nós. E Ele vai voltar para buscar-nos, para estarmos junto com Ele aonde Ele estiver. Você está entendendo o que é isso? A palavra para você é: esforça-te. Não caminhe o caminho do desânimo. Pelo contrário, creia nas promessas de Deus. Há algum crente nesta noite aqui? Há algum crente que recebe essa palavra nessa noite aqui? Há algum crente nesta noite para sapatear, relampear e pegar fogo aqui hoje? Tem não? Tem crente pentecostal aqui hoje não? Tem nenhum crente do reteté aqui hoje não? Às vezes é bom ter um crente do reteté, para ver se coloca um pouco de fogo na igreja. Outra coisa para você chegar ao desânimo. Mas antes eu quero dizer ainda um pouco mais sobre Josué. Quando Deus fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Meu filho, você pensa que andar com Jesus é chupetinha no mel?
Hã? Quem foi que te iludiu? Quem foi que te enganou? Quem foi que mentiu para você, irmão? Está me ouvindo aí pela internet, aí, pelas redes sociais? Quem foi que te enganou? Você precisa ser decidido, porque todos os dias o pecado vem, bate na tua porta, todos os dias você é confrontado, mas você não desiste, porque você tem uma palavra, uma promessa de Jesus para a tua vida, e você sabe aonde você vai chegar. Você vai morar no céu. Você crê nesta palavra? O desanimado sempre olha outro passo, sempre vai encontrar pessoas para apoiarem os seus desânimos, sempre, para alimentar o seu desânimo, sempre. Troca de igreja, ali não dá mais para você não, seu tempo já passou. Você não tem que trocar nada. Deus não tira ninguém de igreja. Quando Deus tira, Deus manda para uma missão maior. E Deus fala ao seu pastor. Deus toca no coração do seu pastor. Queridos, eu nunca vi Deus tirar ninguém de uma igreja, queridos, que não fosse para ir para outro lugar para fazer a diferença maior do que ele estava fazendo no lugar onde estava. Você está entendendo? Tem gente que pergunta assim, pastor, eu nunca vou subir de cargo. Não vai não, enquanto você não cumprir o propósito pelo qual Deus te colocou lá. Quando acabar o propósito, quando todo mundo ouvir do evangelho através de você, Deus vai falar, meu filho, vou te promover para que você continue falando. Eu vou te promover. E eu declaro até que você chegue a presidente dessa empresa. Porque é todo mundo que vai ouvir você falar de Jesus. Por quê? Porque quem te promove é Jesus. Quem te promove é Deus. Tem alguém aqui vivo nesta noite aí nas redes sociais, alguma coisa, faz algum barulho, por amor de Deus. Não se esforçam para mudar nada, encontram ainda pessoas para apoiarem o seu desânimo. Filho, você não precisa de ninguém para te apoiar o teu desânimo, para te dar conselho, é mesmo. Não, procure pessoas incendiadas de Deus. Se você está frio, tem fogo no irmão fulano, tem. Então, esse fogo que está nesse irmão, ele não vai falar para você trocar de igreja, ele não vai falar para você fazer isso, aquilo, ele vai falar, você precisa ser incendiado, vem cá, me dá um abraço e vou morar junto, e o fogo vai pegar. Posso ouvir um amém? Encontram pessoas para apoiarem seu desânimo. 1 Coríntios 15, 33, o que é que Paulo fala? Paulo fala assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você está conversando? Quem está te influenciando? Quem está fazendo com que você desanime ainda mais? Quem? Vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. Para você andar com Jesus, para você andar no propósito de Deus, você vai ter que tomar decisões, e decisões doídas. Que decisões, pastor? Decisões de deixar de andar com um amigo teu, decisões de deixar de andar com um irmão teu. Filho, andar com Jesus não é brincadeira não. Caminhar com Cristo não é brincadeira. É uma decisão. E só vai morar no céu, e só vai andar nas ruas de ouro aqueles que se apoiam apenas em Jesus e ouvem pessoas que edificam e não que destroem. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe como é que a serpente enganou Eva? Deixa eu fazer alguns pensamentos dizendo sim ou não. A serpente falou mal de Deus? Falou? Por quê? Porque se fala mal de Deus, Eva vai virar as costas para ela e ia. Ela não falou mal de Deus. Onde é que a serpente tocou? No ego da mulher, no ego do homem.
Você está entendendo? Quando a serpente falou assim, olha, você vai ser igual a Deus. Opa, peraí. É mesmo? E ela foi envolvendo. Foi envolvendo. E daqui a pouco, o que aconteceu? Ela pegou o fruto. E ela comeu e deu para o seu marido. O que aconteceu, gente? Veio a consequência. Sempre terá consequência para quem ouve pessoas que estão fora do princípio de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, bem claro, bem aberto. Não quero esconder. Cuidado com quem você está conversando e recebendo conselho. Cuidado. Você pode estar trilhando um caminho que para você parece direito, mas no final, essas pessoas vão te abandonar. E esse caminho vai ser caminho de morte para você. Outra coisa, eu tomo muito cuidado na igreja. Quando um irmão vem para mim e fala assim, pastor, sonhei com o senhor, eu digo assim, fala logo. Fala qual foi o sonho. Foi assim. Eu falo para a pessoa, esse sonho é de Deus. Então ore pelo seu pastor. Meu filho, quem está caminhando para o pecado, recusa a palavra. Estão entendendo? Quem está caminhando para o desânimo, recusa a palavra profética, recusa o sonho profético e argumenta contra aquela pessoa que trouxe a palavra. A palavra do Senhor diz, você precisa julgar quem? A profecia, não o profeta. Vocês estão aprendendo? Estão aprendendo? Cuidado. Cuidado com quem você anda, com quem você ouve. Pastor, eu quero ser mais rápido. Pastor, por que eu me desanimo? Vou dar algumas coisas importantes. Primeira coisa, decepção. Decepção é um dos motivos pelo qual leva a pessoa ao desânimo. Esse aí é mais um degrau para o desânimo. Por que, pastor? Você faz, e aí aquela pessoa te decepciona, te frustra, e aí você fala, fulano, Beltrano, fez isso e aquilo. A Bíblia te vacina contra isso. Como, pastor? Ela diz assim, tudo o que fizeres, faça, como se fosse para quem? Para Deus. E Deus é que vai te abençoar. Você está fazendo para a igreja, para alguém, para pastor, para irmão? Não. Tudo que você fizer, inclusive no teu trabalho, faça como se estiver fazendo para quem? Para Deus. Faça com excelência. Olha o remédio para não se decepcionar. Quando você abençoar alguém, o que você diz? Agora você me deve. Não, você não deve nada. Você não pode estar preso a alguém por dívida. Porque senão você volta a ser escravo. E você faz o quê? Você tira o valor do sacrifício da cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque a dívida já foi paga por Jesus na cruz. Você não está atrelado, algemado a ninguém. O que eu estou fazendo por você é como se eu estivesse fazendo para Deus. Então a minha recompensa vem de quem? Então faça o que você quiser com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu te abençoe e tudo mais. Eu estou em paz com o meu Deus. Você entende isso? Faça tudo como se fosse para Deus. Quer ver outra coisa, outro degrau? Ingratidão. Agora essa aqui talvez você vai ficar um pouco mais agitado. Por quê, pastor? Aprenda essa, não faça por alguém aquilo que essa pessoa não lhe pediu. Uau, pastor, vou lhe ensinar. Quantos aqui já ajudaram alguém e alguém virou as costas? Ingratidão, como é que você se sentiu? Mal, né? Mas no fundo eu quero fazer outra pergunta. Aquela pessoa pediu a tua ajuda?
Será que não foi você que foi lá? Será que aquela pessoa estava rodeando, e você viu a necessidade e foi lá e aí depois aquela pessoa virou as costas para você e você achou, ô pessoa ingrata? Aprenda uma coisa, eu quero que você aprenda algo muito importante. Olha para Jesus e veja quantas vezes Jesus fez o que você fez, do jeito que você fez. Nenhuma. Nenhuma. O que ele fez? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. E todas as vezes que vinham até Jesus, Jesus curava. Todas as vezes que vinham até Jesus, Jesus abençoava. Então, independente de qualquer coisa, o necessitado veio até Jesus. Presta atenção. Não bagunça a cabeça agora, presta atenção. Pastor, como é que eu devo guardar o meu coração? Não posso ajudar? Não é isso. Se você vai ajudar esperando que jamais será traído pelaquela pessoa, não ajude. Vocês estão entendendo? Mas se você tem certeza que é para ajudar, independente do que aquela pessoa fará com você, ou vai fazer com você, ou vai falar de você, se você tem certeza que é para ajudar, ajude. Ajude, pode ajudar, mesmo sem ela pedir. Mas lembre-se, o dia que ela lhe trair, entenda, você não fez para ela, você fez para Deus. Em tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Independente da pessoa que você ajude, não espere nada dela em troca. Se vier, amém. Se não vier, amém. Isso é guardar o coração. Jesus, não tem um texto na Bíblia que Jesus fica angustiado, triste, porque fulano e Beltrano fez isso ou aquilo. Porque fulano e Beltrano traiu ele. Porque na hora ali, Barrabás, Barrabás. Onde é que está dizendo que Jesus falou alguma coisa? Jesus falou, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Aprenda. O desânimo muitas vezes entra no teu coração porque você acha que a pessoa foi ingrata. Mas você que está pecando, dê e não espere nada em troca. Dê e não espere nada em troca. Uma vez chegou o irmão para mim e falou assim, pastor, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato ao Senhor, e eu jamais vou deixá-lo. Eu falo, para. Nem está aqui mais, irmão. Está vendo? Se eu não guardo meu coração. Eu quero que vocês entendam isso, andar com Deus é assim. Andar nos caminhos de Jesus é assim. Guarda o teu coração, porque senão você vai desanimar. Guarda o teu coração, não espere nada de ninguém, espere do Senhor. Não espere recompensa de pastor, não espere recompensa de líder, não espere recompensa de ninguém, espere do Senhor. Entenda que você está fazendo para o Senhor, para a glória do Senhor, e a recompensa vem do Senhor. Cadê o amém? Glória a Deus aí. Último passo. Traição. Traição. Dói ou não dói, irmão? Ai, meu Deus, fui traído. Jesus também foi. Jesus também foi. Eu nunca vi crente que é traído aí, 3x4. E não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de nada, porque foi traído. Presta atenção. Traição sempre vem de quem não esperamos. Sempre vem de pessoa perto. Traição não vem de pessoas de longe, tá, gente? Traição só vem de pessoas de perto. Qual o efeito da traição de uma pessoa que você não conhece? Nenhum. Você não tem relacionamento nenhum. Traição vem de quem? De pessoas de perto. Isso gera desânimo. Eu vou dizer para você, troque o desânimo pela tristeza. Porque tristeza, choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Troque o desânimo pela tristeza, porque na tristeza, logo pela manhã,
vem a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Posso ouvir um amém aí? Em tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Essa pessoa que lhe trai sempre será próxima de você. Sempre. Você quer estar acima, um nível acima, como Jesus está? Perdoe. Se entristeça, sim, porque somos seres humanos e temos emoções. Mas não se permita desanimar. Não se permita desanimar. Porque se você desanimar, você está dando um passo para fora do propósito de Deus. Pastor, eu estou em dúvida, está tudo bagunçado aqui, não tem nada que ficar bagunçado. Jesus te arrumou a tua vida. Você sabe o que fazer. Por mais que doa, você sabe o que fazer. E por que não faz? Porque você tem medo? Ou porque você apenas acredita que seja palavras de homens, palavras de pessoas humanas, Meu filho, vou te dizer uma coisa. Anda na presença de Deus e você vai ver o que Ele fará na tua vida. Tudo é diferente, não haverá espaço para o desânimo. Você pode até cair, mas você vai se levantar, porque tu sabe que o teu Deus é que te põe de pé. Vença o desânimo com uma ferramenta, a palavra. Se você não lê a palavra, se você não ora, você não vai conseguir vencer o desânimo nunca. Você vai alimentar em teu coração raiva, você vai alimentar decepção, tristeza, angústia. Mas quando você ora, e quando você tem relacionamento com a palavra, sabe o que acontece? Você tem forças para expressar a palavra de volta ao Senhor. E o Senhor ouve o teu clamor. 5 versículos interessantes, 5 palavras, textos interessantes, tremendos, para que você marche, para que você avance. Pode chegar. Primeiro, olha que coisa tremenda. Quando o desânimo bater na tua porta, pode chegar o pessoal do louvor. Filipenses 4:7, se você puder lançar já na Bíblia aí. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus. Que o quê? Que o quê, gente? Excede o quê? Todo entendimento, queridos. Não é só todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu penso em Cristo, eu sou de Cristo, eu ando com Cristo, eu sou mais que vencedor. Eu penso em Cristo, eu ando com Cristo, eu vivo para Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está entendendo o que eu estou dizendo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16 e 17, mais uma palavra para você vencer o desânimo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação. Eterna consolação. Está desanimado? Está caminhando para o desânimo? Ele é a tua consolação. Olha que coisa. E boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Em outras palavras, dizendo, continue. Porque é o Senhor que te consola, é o Senhor que traz esperança, é o Senhor que consola o teu coração, é o Senhor que te firma na palavra. Outra, mas os que esperam no Senhor. Lê para mim vocês precisam ler isso, gente. Olha lá o que diz em Isaías 40:31. Quantos esperam no Senhor aqui? Quantos esperam no Senhor? Olha esse texto. Colocou aí atrás? Lê aí. Isaías 40:31. O que diz aí, gente? Vamos fazer um exercício, fica de pé.
que está dizendo o texto aí? Mas aqueles que esperam no Senhor. Quantos esperam no Senhor? Quantos esperam no Senhor? Vamos fazer um ato profético aqui agora. Diga comigo, eu espero no Senhor. Agora fala assim, eu já estou com minhas forças renovadas. Faz assim, ó. Fala mais alto. Eu quando estava na academia, eu brincava, né? Como é que eu estou ficando forte? Aí eu andava assim, aí batia na porta. Olha aí que estou batendo na porta já. Ó, a gordura toda, né? Presta atenção. Eu renovo minhas forças. Diga. Eu subo como águia. Só não vou mandar subir na cadeira porque suja. Faz assim, eu subo como águia. Não, mas faz subindo mesmo, faz um avião caindo, não. Eu subo como águia. Você sobe mesmo? De verdade. Olha o outro texto. Diz, correrão. Exercício, vamos lá? Vamos lá, gente, todo mundo, vamos lá, correrão. É profético, é profético. Correrão, isso! E não se cansarão. Tem crente que já anda assim, ó. Está dizendo, não se cansarão. Caminharão, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Caminha aí, irmão, caminha aí, irmão. É a Bíblia está dizendo, a palavra está dizendo, caminha aí, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. E está dizendo o quê? Caminharão e não se fadigarão. E não se fadigarão. Cadê o barulho dessa igreja? Mas está cansado, irmão? Tem um remédio. Está desanimado? Tem um remédio de Deus. Ele diz em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu estou aqui hoje pregando por causa dessa palavra. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele disse, vem cá, Sandro, vem para mim. Você está cansado, você está oprimido, vem para mim que eu vou te aliviar. E Ele me aliviou. E Ele me aliviou. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ele está dizendo, está cansado, irmão? Está desanimado? Ele está dizendo hoje que vem cá fulano, vem cá Pedro, Tiago, João, vem cá Mateus, vem cá José, vem cá, como é que se diz? Vem cá Johnny, vem cá Cássia, vem cá Jefferson, vem cá Glauco, vem cá Ana Paula, vem cá, está cansada, vem cá, porque eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus. Tem outra coisa para terminar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 diz, mas fiel é o Senhor, que nos confirmará e nos guardará do maligno. Quem é fiel? O Senhor, que nos confirmará e nos guardará do maligno. Esta é a palavra de Deus para esse tempo, para essa geração, para a tua casa, para a tua família, para esta cidade, para a nossa nação e para o mundo. Eu creio assim. Quantos creem comigo? Quantos creem comigo aí? Levante as suas mãos e adore ao Senhor, agradeça a Ele. E se você estiver meio desanimado, coloque o desânimo para fora e diga agora, Senhor, eu estou cansado, mas hoje eu vou a Ti. Eu estou oprimido, mas hoje eu vou a Ti, porque eu sei que o Senhor vai aliviar. Eu sei que o Senhor tem um remédio e o Senhor vai aplicar esse remédio. Enquanto o louvor canta, e se você recebeu essa palavra e creu nessa palavra, e você entende que precisa de ânimo, você vai sair em fé do teu lugar